até o seu cumprimento, sempre existe um caminho, uma travessia, uma caminhada a se percorrer. Sempre existe, desde a hora que é verbalizada uma profecia, uma promessa, uma revelação na minha e na sua vida, existe um caminho a se percorrer. E nessa travessia, por assim dizer, nesse caminho que estamos a percorrer, sempre somos surpreendidos, e não deveria ser, mas somos surpreendidos por circunstâncias adversas. Sempre somos surpreendidos por momentos em que nós olhamos para nós mesmos, olhamos para a promessa, olhamos para a dificuldade e somos impulsionados muitas das vezes em pensar em desistir, em pensar em abandonar, e somos levados a acreditar que não tem mais saída, que não tem mais uma solução, que não tem mais uma resposta, e as esperanças ela vai se esvaindo, a fé não nos faz enxergar a solução. Mas é exatamente nesse momento, é exatamente quando tudo parece perdido, quando parece que não tem mais saída, é que o crente persistente começa a desfrutar do sobrenatural de Deus na sua vida. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Aí Deus marca essa noite aqui, marca esse culto, coloca no coração da tema profética, e eu não posso sair daqui sem dizer para você, aleluia, aleluia, o tema da pregação desta noite. Repete comigo assim: não importa as circunstâncias. Mais uma vez, não importa a circunstância. Com Jesus no meu barco, eu chego lá. Podemos observar a história de José. Louvado seja o nome de Jesus. Desde que houve a túnica colorida, desde que houve a revelação do sonho, do propósito de Deus na vida de José, até o dia que ele assumiu o trono lá no Egito, nós vamos observar que José lidou com uma perseguição, com a afronta dentro da sua casa. Nós vamos observar que José passou por cisterna, José passou escravo, José foi tentado ao extremo na casa de Potifar, José foi parar na prisão. Louvado seja o nome de Jesus. Davi, nesse momento da sua unção, um momento lindo, maravilhoso, nesse momento que o profeta Samuel unge Davi na presença dos seus irmãos, até ele assumir o trono, Davi lidou com o urso, Davi lidou com o leão, Davi passou, foi perseguido, Davi foi parar na caverna de Adulão, em um momento que ele se passa como louco. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Também podemos falar do apóstolo Paulo, desde o encontro com Jesus lá na estrada de Damasco, desde o encontro com Jesus na estrada de Damasco, até o dia que ele foi enviado para cumprir o propósito de Deus na vida dele, pela igreja de Antioquia. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo lidou com a rejeição dos religiosos, Paulo foi para o anonimato em Tarso. Mas tem uma coisa: quando chegou o dia de Jesus cumprir a sua promessa, quando chegou o dia de Jesus levantar e enviar ele para cumprir o propósito, a Bíblia é tão linda que está escrito assim: e partiu Barnabé em busca de Saulo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E eu digo para você nesta noite, eu não sei o momento que você está passando, em que fase da sua travessia você está passando, mas hoje estamos em um culto profético, hoje estamos num momento propício para me dizer para você: não importa a circunstância, com Jesus aí no teu barco, agindo na tua vida, não importa a circunstância, você vai chegar no propósito que Deus tem para a sua vida. O texto inicia-se no capítulo, versículo número 35. Eu estou muito tranquilo, muito seguro que Deus colocou no meu coração. Por isso eu nem fiz questão de anotar, porque eu sei que estou diante de uma igreja espiritual, e eu sei que Deus, aleluia, que escolheu cada um de vocês. Ele sabe exatamente o momento em que cada um está passando e a palavra que cada um necessita. É Ele que nesse momento está olhando dentro de cada coração. Ele está vendo a amargura, Ele está vendo o desejo de vitória, Ele está vendo, aleluia, a dificuldade que você está enfrentando, até mesmo para permanecer no caminho do Senhor. Ele está vendo a luta que você tem, muitas vezes até para vir à igreja, para vir ao ensaio. Ele está vendo tudo e me trouxe aqui para dizer que Ele está contigo nesse barco e há um propósito no seu chamado. O texto diz assim: e naquele dia cedo já tarde, Jesus disse: passemos para o outro lado. Observe que não foi um convite, não foi uma sugestão, e Jesus também, pastor João, não perguntou se eles queriam ir.
Jesus falou: vamos passar, ou passemos para o outro lado. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Se fazemos uma retórica do capítulo 4, Jesus começa falando sobre, Jesus está falando sobre parábola do semeador, parábola da candeia, parábola da semente, parábola do grão de mostarda. Mas aí Jesus precisava ensinar algo mais sobrenatural para os seus discípulos. Jesus, na sua presciência, sabia as dificuldades que ia enfrentar, mas mesmo assim ele disse: passamos para o outro lado. Eu vim aqui dizer para você de uma maneira muito simples, muito clara. Eu não saí lá de São Miguel para vir aqui massagear o ego de ninguém, mas Deus me fez entender. Aleluia, que tem pessoas aqui. Eu estou falando de estar aqui na igreja, porque eu não prego para quem está em casa, e também não muda a minha mensagem de acordo com a quantidade de pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. É que tem pessoas aqui que já não conseguem enxergar uma saída, uma solução, que parece que tudo que foi dito, que o profeta falou, foi o impulso da carne, porque não foi o meu Deus, o seu Deus. Ele não é tão alto, ele te escolheu, ele vai te dar condições para chegar no propósito para o qual ele te chamou. E a Bíblia diz que eles entraram no barco, porque Jesus já estava no barco, senão a multidão de dentro do barco. Então eles entram no barco e eles levam Jesus consigo. A Bíblia diz: e entraram no barco, verso 36, e entraram no barco e levaram Jesus consigo, assim como ele estava no barco. Eu tenho dificuldade de pregar outra coisa, não ser bíblico, irmãos. Eu estou narrando aqui e Deus vai me revelando as palavras que eu preciso dizer para a igreja. É uma forma que Deus me usa. Louvado seja o nome de Jesus. Porque Ele mandar que eu anoto tudo, mas enquanto Ele estiver revelando a palavra no meu coração, eu não recorro ao subsídio. Aleluia, não é por falta disso, não, que nós já estudemos até um pouquinho bom pela misericórdia de Deus. Mas veja bem, meus irmãos, veja bem, e eles levam Jesus consigo. Sabe por quê, pastor Jaziel? Encontramos muitas vezes, eu acredito que aqui na zona de Boletim também tem muitas pessoas que estão indo cabeçadas. Louvado seja o nome de Jesus. Pessoas espiritualmente derrotadas, oprimidas, pessoas que oraram. Você sabe que ele louvava, você sabe que ele pregava, você sabe que ele congregava, e daqui a pouco está vivendo uma vida fracassada. Sabe por quê? É porque esqueceu desse detalhe, resolveu peitar o mar da vida sem Jesus estar no seu barco. E a Bíblia diz que eles iniciam a viagem, e o texto é muito claro em dizer que outros barquinhos os seguiam. Mas de repente começou um grande vento e as ondas se levantou. O versículo é muito claro em dizer que levantou contra o barco. Mas não tinha outros barcos, verso 37. Mas não tinha outros barcos na mesma rota, na mesma trajetória. Existiam outros barcos indo para o mesmo destino, no mesmo mar, talvez até próximo. Mas a Bíblia diz de maneira taxativa, não é plural. O vento se levantou e as ondas se levantou contra o barco. Louvado seja o nome de Jesus. De forma que as ondas já estavam quase a ponto de invadir o barco e fazer com que eles se emergissem. Sabe o que eu entendo com isso? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Não existe tempestade em um barco, porque aqueles outros barcos, eles estavam numa travessia corriqueira, eles não tinham um propósito, eles não tinham um alvo a ser atingido. Aleluia, não existe, pastor Jaziel, eu sei que o senhor é experiente, o senhor vai entender o que eu vou dizer. Não existe, aleluia, tempestade em uma vida sem propósito. Não existe afronta em um ministério infrutífero. Não existe perseguição. Não existe nada que venha enquanto o barco não tem um propósito. Mas a partir da hora em que você passa a ter um propósito, o vento vai se levantar, a tempestade vai se levantar. Agora tem uma coisa, louvado seja o nome de Jesus. Talvez você não esteja entendendo o porquê tanta dificuldade depois que você se decidiu aproximar de Deus. Depois que você resolveu assumir um compromisso mais sério com Deus, parece que as coisas se dificultaram ainda mais. Parece que a calúnia, a perseguição, a afronta começou a surgir muito mais. Sabe que é uma coisa? Deixa eu te falar uma coisa. O nosso adversário, ele não é onisciente, aleluia, mas a partir da hora em que a palavra ela é verbalizada, a partir da hora em que a profecia é verbalizada, em que a promessa é dita, ele passa a trabalhar, aleluia, para se opor ao projeto de Deus na minha e na sua vida. Ele passa a se opor. Mas eu tenho uma notícia quentinha do céu aqui nesta noite. Manda caçulha, eu vou descer aqui, me dá licença. Aleluia. O
ele já percebeu. Preste atenção nisso. O inimigo ele já percebeu o tamanho do prejuízo que você vai dar para o inferno quando você chegar no propósito que Deus tem para a sua vida. Ele já percebeu, ele sabe que quando Deus te colocar no lugar que Ele tem para você, Ele tem para a sua vida, vidas vão ser libertas, pessoas serão salvas ao seu entorno, enfermidades serão curadas. O teu esposo vai vir para a igreja assim, o teu filho, não importa onde esteja, ele vai voltar. Sabe por quê? Deus ele está fazendo uma obra em você. Aleluia, esse vento vai trabalhar em você, mas depois através de você, Deus irá fazer coisas grandes aqui na cidade de Roma. Muitos verão o que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Aleluia, Deus. Glória. A Bíblia diz que o vento se levanta contra o barco e as ondas ficam, mas a Bíblia era tão linda. Ele não fala, algumas versões falam que ele quase se encheu de água, ele quase afundou. Outra versão diz que ele ia se enchendo de água. Aleluia, esse quase é muito lindo. Aleluia. De repente eles chegam para Jesus, que estava ali dormindo. Isso fala do silêncio de Jesus. O silêncio de Deus nas nossas vidas, Ele nos machuca às vezes. Mas o silêncio de Deus não significa que Ele está ausente da sua vida. Eu não sei há quanto tempo a senhora ora pelo esposo da senhora, não conheço ninguém aqui, mas Deus está falando nessa noite. Aleluia. Eu não sei qual o milagre que a senhora espera. Aleluia. Mas uma coisa eu tenho certeza. Aleluia. Tem pessoas aqui que o momento dele na navegação não está nada tranquilo. E eu estou falando coisas espirituais aqui nessa noite. Eu tenho certeza, Deus não engana, pastor. Aleluia. Tem pessoas aqui, aleluia, que o pensamento de desistência já faz parte, aleluia, da sua mente, já tem rondado, aleluia. Mas eu acho lindo esse Deus que nós serve, como está escrito no versículo que ele mandaram lá naquele cartaz para mim. Aleluia. Deus não faz nada ou não permite nada acontecer sem antes avisar os seus servos, os profetas. Aleluia. E Deus vai dar esse culto para falar de uma maneira muito, mas muito particular com alguém aqui nesta noite, para dizer o seguinte: diz e repito, o momento não define o teu chamado, a circunstância adversa não limita, não define o propósito de Deus na sua vida. Aleluia. Desde o dia que ele olhou em meio a tantas pessoas e ele decidiu escolher você, ele decidiu escolher você, ele decidiu escolher você. Ele já sabia das dificuldades, ele já sabia das suas limitações, ele já sabia das suas fraquezas. Entenda uma coisa, minha filha, entenda uma coisa, meu filho: nada na nossa vida surpreende Deus. Aleluia. Ele está vendo, ele está mais perto de você do que você imagina. E nesta noite ele mandou te dizer que não importa a circunstância, com Jesus você vai chegar no propósito que Deus tem para a sua vida. Interessante que eles chegam para Jesus e dizem assim: mestre, o senhor não se importa que nós vamos perecer? Olha a conversa. Jesus foi lá em meio a tanta gente, está escrito no livro de Marcos, subiu no monte, olhou para a multidão, chamou para si os que ele quis. Agora você acha que Jesus ia lá no meio da multidão escolher 12, escolher os que ele quis, para depois não se importar com eles? A senhora acha mesmo que Deus não se importa com a senhora? O senhor acha mesmo que Deus não está vendo as suas lágrimas? A senhora acha mesmo que o meu Jesus errou o alvo quando ele te escolheu? Aleluia. Ele se importa com seus filhos, ele se importa com as suas filhas. Eu acho lindo no livro do Apocalipse, quando o versículo escrito que lá no céu chega uma taça com as lágrimas dos santos. Aleluia. Então isso eu posso dizer, não é o versículo bíblico, mas aonde você está derramando a sua lágrima, sempre tem um anjo de Deus por perto, recolhendo. Se for acordar alguém assim rapidinho, não fazer um jeito, o cara acorda assustado,
diz que Jesus despertando, devagarzinho. Aleluia. Primeiro, ele repreendeu o vento. Aleluia. Ele poderia repreender o mar. Podia repreender o mar. Aleluia. Sabe o que é isso? Deus, ele trabalha na origem da coisa, pastor. Aleluia. Ele trabalha na origem da coisa. Sabe o que é isso, minha irmã? É a senhora aqui, ó. Lá vocês lá na casa da senhora, aqui no seu coração, não sei. É a senhora aqui com pensamento, vocês de joelho dobrado, orando, pedindo para Deus salvar o teu esposo, pedindo para Deus salvar o teu filho, e aparentemente você não vê nada mudando, aparentemente parece que as coisas dificultam um pouco mais, sabe o que é isso? Não se desanime, não se desespere. Deus, ele está trabalhando de dentro para fora, ele mexe na origem da coisa. Aleluia. Ele vai começar a passar amizades, ele vai começar, eu já estou profetizando, levanta sua mão nesta noite, ele vai passar amizades, ele vai prover meios, se precisar ele tira do emprego, coloca em outro emprego, para ficar perto de pessoas que interessam, louvado seja o nome de Jesus. Mas tem uma coisa, o propósito de Deus, pelas suas lágrimas não cai por terra. Eu preciso terminar. No capítulo 27, a Bíblia fala de um naufrágio. Capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Mateus capítulo 14, versículo 22, Jesus fala de uma outra tempestade. Lá em Atos, o barco se perdeu, mas nenhuma vida se perdeu. Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 14. Os discípulos foram sozinhos e Jesus foi tendo eles no meio do mar. Em Marcos capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Por que eu estou falando desses três aqui? É porque não importa, aleluia, em que momento você está. É possível, não sei se tem pessoas aqui que estão fora do Senhor, aparentemente não tem, mas é possível entender que muitas pessoas, para algumas pessoas, Deus vai, de repente, até permitir com que o barco se quebre, para colocar ele na posição dele. Mas uma coisa eu tenho certeza, não importa a circunstância.